Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 6, no verso 7, e nós já tínhamos visto já, quando o Cordeiro já havia aberto o primeiro, o segundo e o terceiro selo. E agora nós vamos ao quarto selo sendo aberto. E esses 4 primeiros selos são 4 cavalos que aparecem. Então nós tivemos o primeiro cavalo branco, o segundo um cavalo vermelho e o terceiro um cavalo preto. E agora nós vamos ter um cavalo amarelo. E diz assim a palavra do Senhor: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Nós temos aqui o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e ele abrindo o 4º selo. E aí tu vai vendo que a cada um desses 4 primeiros selos abertos, um dos seres viventes, um dos 4 animais, dos querubins, são eles que chamam para vir e para ver. Então eles têm essa missão, eles estão chamando, eles vêm e vê. E aí vem o 4º selo aberto e aparece um cavalo amarelo. Então esse cavalo amarelo do grego ele é Chloros. E aí seria literalmente um esverdeado, um verde meio fraco, como se fosse um cavalo doente, um cavalo enfermo. Está aqui amarelo, mas é um verde, como quando a pessoa está doente, está meio esverdeado, fica meio esverdeado, é pálido. Então esse é o cavalo que vem. E aqui nós temos uma particularidade, que nos 3 primeiros cavalos não se dava nome para o que estava sentado. Só diz que o primeiro tinha um arco que estava sentado, o segundo foi dado que tirasse a paz, e o terceiro diz que o que estava montado no cavalo estava sentado sobre o cavalo, tinha uma balança na sua mão. Mas aqui agora, nesse 4º animal, nesse cavalo amarelo, esse cavalo esverdeado, doente, vem alguém sentado e se dá o nome. E quem vem assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Então nós temos aqui a seguinte situação: a morte, ela vai sair e ela vai começar a fazer o seu trabalho. E aqui diz que foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra. E aqui interessante, no português e em espanhol não diz assim, mas no português, não sei se na tua Bíblia também diz, não é foi dado o poder para a morte, mas aqui diz que foi-lhes. Então foi dado o poder para os dois, para a morte e para o inferno. Então, em espanhol diz que foi-lhe dado. Então, no espanhol dá entendimento que a morte foi dado o poder para matar a 4ª parte da terra. E aí nós vamos ter um raciocínio. Eu não tenho nem noção da nossa população hoje, que deve ter 6, 7, 8 bilhões. Mas imagina que 25% da população, a morte e o inferno vão ter o poder para matar. E aí nós raciocinamos que agora nós estamos ainda de uma pandemia, que no nosso país morreu menos de 1% da população, bem menos. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, se fosse 1% seria 2 milhões. Então morreu 0,25%, quem sabe, da população.
e já nos causou um terror. E aí eu estava comentando no outro áudio que nós tivemos um problema com um pequeno vírus que nos colocou em pânico total. E aí muitas vezes você tinha medo de tocar numa pessoa, você tinha medo, nós entramos numa paranoia, até mesmo numa histeria, porque medo, as notícias nos abalaram, e aí quem pegou isso, o coração aumenta, o fígado não sei o que, e parece que vai ficar doente pro resto da vida, e tanta coisa que a gente escutou, e nos criou uma paranoia, um medo, um terror, e quantas pessoas se isolaram, não saíam das suas casas mais. E eu tenho certeza que os problemas psicológicos aumentaram grandemente. Quem sabe a necessidade de se tratar depressão, de pânico e terror foi muito grande. E até a solidão, as pessoas se esconderam, se fecharam, e muitas pessoas contraíram grandes problemas. E foi apenas um vírus, e não tinha guerra, e não tinha problema nenhum. Todos os países estavam hermanados, tentando solucionar um problema, e todo o país estava voltado num foco. Mas agora aqui nós temos um grande problema, por quê? É dado o poder para que a morte venha junto com o inferno matar a quarta parte da terra. Se nós fôssemos raciocinar com o nosso país aqui, que nós vamos calcular um número de 200 milhões de habitantes, nós teríamos 50 milhões de mortos. Então nós tivemos 500, 600, eu não tenho a soma correta, e já foi um terror. Agora, imagina no nosso país 50 milhões de mortos. Aí não tem família que não tenha morto. Aí vai atingir todas as casas de todo mundo. É um quarto, uma de cada quatro pessoas vai morrer nesse momento. Mas nós já tivemos, não vai só morrer aqui, já teve guerra, então já morreu muita gente na guerra. E agora aqui, a morte e o inferno vão receber o poder para matar a quarta parte da terra, e vai ser com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Então, uma coisa que é interessante aqui também, e eu gostaria que tu até percebesse, é que a morte não tem o poder por si só para agir como ela quer. De qualquer maneira, e vai ceifando quem ela acha que tem que ceifar. Então, não é desse jeito. É-lhe dado o poder, e aqui é Deus que está dando o consentimento para que esses maus juízos de Deus venham a ocorrer sobre a terra, sobre aqueles que habitam na terra. E aí tem uma hora que tu vai ver, é a mortandade, quando começam as trombetas, até o próprio anjo diz, ele diz, ai, ai, ai da terra, porque ainda tem trombeta para tocar, e nós estamos a recém nos 7 selos, e o 4º selo sendo aberto. Então a morte e o inferno, eles não têm poder em si mesmo. E aí é interessante, nós vamos voltar lá para o primeiro capítulo de Apocalipse. Por que a morte e o inferno não têm mais poder? E aí tu vai entender por quê, e é bom tu juntar essas duas coisas. Apocalipse 1,18, quando Jesus, eu e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus, ele venceu e ele tem as chaves, então a morte e o inferno vão ter que receber, eles vão ter que receber a autorização e o poder para agir, e aí vai ser dado o poder para eles. Por quê? Porque Jesus já venceu, a morte e o inferno já foram vencidos pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então eles vêm nesse cavalo enfermiço, e aí a morte vem fazendo o tendal, que a gente diz, vem fazendo
vem matando de balde, de arrodo, vem levando todo mundo por diante. E aí é certo, se a morte vem e leva o corpo, e extermina com o corpo, o inferno vem e vem levando quem? Vem carregando as almas. Porque morreu sem Cristo, morreu sem o Senhor, morreu sem o senhorio de Jesus Cristo, não estava na cobertura do sangue do Cordeiro, não tem vida eterna, porque quem tem o Filho tem a vida, quem não tem a vida. Sem Jesus, o inferno está fazendo a festa. E aí imagina o inferno, ele vai carregar na nossa população, quem sabe, 2 bilhões de homens enchendo o inferno só vindo de atrás, só carregando as almas, a morte matando o corpo e o inferno levando as almas e carregando as almas para o inferno. Então vai ser uma dupla de terror, morte do corpo e condenação da alma no inferno. Então é óbvio que as coisas vão seguir. Se nós temos guerra, temos fome, vamos ter morte. E se tem morte, tem destino eterno. Ou vai para o céu e vai ser salvo, ou vai ser condenado. E aí o inferno vai ser o próximo destino. Então o inferno vem aqui e vai ficar cheio. Aqui o inferno vai se fartar e a morte vai fazer a festa. Agora, aqui nós temos coisas interessantes que nós vamos analisar. Primeiro aqui, diz que eles vão ter o poder de matar, e eles vão matar com espada. E aqui essa espada, quando tu lê ali no versículo 4, na guerra foi dada uma grande espada. Agora aqui não é uma grande espada, é uma espada pequena. Então, o que vai simbolizar aqui, o que os estudiosos dizem, que é uma espada de homem se matando, é uma espada de assassino. Então é assassinato, é homicídio, é pessoas se matando. Então nós temos um caos, nós temos uma guerra que vai terminar com muita coisa. Nós temos fome. Quem sabe se instaure um caos na parte de saúde, na parte de salubridade, e aí nós temos um problema de doença. E nós já tivemos histeria agora nesse problema de pandemia. E nós vemos pessoas estéreis, pessoas com problema. E aí pessoas com doença, e pessoas com problema, e pessoas com paranoia. E aqui o que diz é que as pessoas vão se matar uns aos outros. E aí, quem sabe, nesse caos, cada um faça a justiça pelas suas próprias mãos. E aí vira a bagunça. Então essa espada aqui é uma espada de assassinato, é homicídio, é um matando o outro e se levantando e fazendo justiça pelas próprias mãos. E aí vai ser tipo a lei do mais forte. Quem é mais forte vence e os mais fracos vão entrar pelo cano. Então é assassinato, já não é o poder de uma guerra, mas sim se matando uns aos outros num caos total, numa paranoia total. Jesus disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa, vão se trair uns aos outros, vão se entregar. E aí eu gosto de voltar, porque se tu puder, tu lê várias vezes Mateus 24, e vão se odiar, e vão se matar, e vão terminar se matando. E aí é como uma vez eu escutei que uma experiência que foi feita com ratos, né? E aí estavam mostrando que como muitas vezes o ser humano age. Então, quando tinha a população pequena e tinha comida em abundância, os ratos viviam na maior paz do mundo. Mas com o tempo a população aumentou e eles diminuíram a ração diária dos ratos. E aí eles começaram a ter pouca comida, a população aumentando, e os ratos começaram a ficar nervosos, ficaram enfermos, doentes, e eles começaram a se matar uns aos outros. Então aqui nós vamos ver problema de combustível, problema de abastecimento de água, problema de salubridade, o governo perdendo a autoridade e o poder constituído abalado. E aí as pessoas fazendo a justiça pela própria mão, fazendo qualquer loucura. Então nós vamos ter esse problema.
Então aqui é loucura, é paranoia, é se matando, é fazendo justiça com a própria mão, a lei do mais forte. Depois com fome, bom, continua as pessoas vivendo essa situação de fome e também com mortandade. Mas aí nós vamos ver essa mortandade aqui, a palavra seria peste. Embora aqui está traduzido como mortandade, mas é com pestilência. E aí nós vamos ver isso aí em Ezequiel 14, 21, que são os 4 maus juízos de Deus que ele manda sobre a terra. E aí tu vai ver com Deus assim, olha, a justiça dos castigos de Deus. 21, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém para cortar dela homens e feras. Então, o Senhor estava dizendo que, se mandasse a espada, mesmo que estivesse Noé, Daniel e Jó, olha só, Noé, pregoeiro da justiça, o único com a família que se salva no dilúvio. Daniel, o homem muito amado que vai cativo à Babilônia e propõe no seu coração não se contaminar e agrada a Deus, e diz que ele é um homem muito amado. E Jó, o homem da maior paciência, diz o Senhor, diz, ainda que estejam esses homens e eu mandar a espada, só eles vão se salvar, nem as famílias deles. Só eles se salvam, não salvam mais ninguém. E aí o Senhor diz, se eu mandar a espada, eu mandar as feras selvagens, ou se eu mandar a pestilência, a peste, ou se eu mandar a espada, só eles se salvam, ninguém mais. Ainda que eles estejam, os 3 homens tivessem, nem era só eles, nem os filhos, nem as filhas vão livrar, somente eles ficariam livres. E agora o Senhor está dizendo, se eu mandar os 4 junto, se vier os 4 junto, o que vai ser? Olha o caos que vai ser. E aqui Deus está mandando, se tu ler depois Ezequiel 14, 21, tu vai ver que Deus está mandando os 4 juízos juntos. E aí tem o poder da morte, é dado o poder à morte para matar e o inferno para carregar. Então a morte mata e o inferno carrega. A morte faz o seu trabalho, então, e o inferno já carrega a alma do cidadão bem tranquilo, assim, de parceria. A morte fazendo o seu trabalho e o inferno fazendo, um faz a barba e outro faz o cabelo. E aí nós temos a mortandade, e aí vai ser peste. E aí é fácil de entender essa parte de peste, por quê? Porque se nós temos um colapso total na parte de saúde, vai se propagar as doenças. E quem sabe muitas dessas doenças que nós vimos, como agora a pandemia, podem voltar com muito mais força. Por quê? Porque muitas vezes o vírus, ele se fortalece, ele se transforma e ele vai se desenvolvendo, e muitas vezes quando ele volta, já as vacinas que foram dadas, ele já não fazem mais efeito. Então o vírus tem essa capacidade. E existe uma coisa que não sei se tu já ouviu, mas é utilizado também na guerra, que existe defesa, e se usa que no Brasil vocês falam sobre defesa QBN, que é químico, a guerra química, bacteriológica e nuclear. Então, se um país desses pega esse vírus, desenvolve o vírus e lança sobre outro país, aí ele termina. Então, existem muitas coisas que se usam na guerra. Então, existem armas químicas, biológicas e nucleares. Então, vai se lançando. E se lança, muitas vezes, coisas que vão trazer doença, enfermidade, que vão fazer as pessoas morrerem. E se tu pegar, é interessante tu ver isso aí, porque tem uma passagem em Zacarias, se não me falha a memória, e esses dias eu não tenho certeza, vou pegar agora aqui que me ocorreu, que Zacarias fala quando o pessoal está na volta de Jerusalém, e aí tu vê, olha só a situação. Achei aqui, Zacarias 14, 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá
estando eles postados de pé, e lhe apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Então está vindo uma praga da parte de Deus aqui, quanto aqueles que se levantaram contra Jerusalém, nos últimos tempos, e olha o que vai acontecer, como fosse de pé, o homem está de pé, apodrece a carne, apodrece os olhos, apodrece a língua, apodrece de uma hora para outra, como se fosse virar um terror, como fosse uma guerra química, biológica, nuclear. Você lança uma arma química e já ao tocar na pessoa já começa a apodrecer a carne. Então Deus vai fazer, e aqui nós estamos vendo que vai ter peste, e aí peste vai se propagar, porque nós não vamos ter problema, a princípio vai ter problema de saúde em muitos lugares. Então nós temos essa dificuldade, e agora, aí nós temos o último, que é esse aqui, eu julgo bastante interessante, porque nós temos a morte pela espada, o assassinato, a morte pela fome, as pessoas vão padecer de fome. Esses dias eu escutava que hoje, na nossa atualidade, eu escutava que quando nós sentamos na nossa mesa para fazer o nosso almoço, durante o nosso almoço no mundo, 400 pessoas morrem de fome. E nós estamos na boa, nós estamos na legal, não estamos com guerra, e as pessoas já estão morrendo de fome. Agora, imagina depois da guerra, as pessoas morrendo de fome, sem ter o que comer, e aí, espada, fome e peste, e aí com as feras da terra. Eu fico pensando às vezes nessa situação de fome que está aqui, e de assassinato, se vier fera, o pessoal agarra um e come. Na situação de fome que tem, se o cara diz assim, não, mas quem são essas feras aqui? Se as feras selvagens saírem para atacar, eu acho que o pessoal agarra um leão à unha, pega o leão pela cabeça, o que vier é fera, eu acho que o pessoal mata na fome, se junta uns quantos, mata e come. Então eu fico pensando, estou fazendo uma brincadeira, mas vai haver morte com as feras da terra. E eu escutei, e tenho 2 estudos, que os dois teólogos, eles, não sei se eles se combinaram, mas são homens de Deus, e eles fazem uma colocação aqui que não é fera selvagem, que a gente imagina, porque nós aqui no nosso país, nós não temos tanto lugar que tem animal selvagem, tem muitos lugares que nem tem, cidade que não tem animal selvagem, não sei, na África a gente vai dizer assim, que num país aqui vai ter urso, vai ter leão, vai ter leopardo, tigres na rua. Não tem, nós não temos aqui no nosso país. Nós temos no nosso país onça, e são em determinadas regiões, mas a maioria dos lugares esses animais estão até em extinção, e eles sim, das feras da terra. E aí os dois entraram num acordo, não sei se um sabia do outro, mas sobre o que eles imaginam que vai trazer essa morte aqui. E eu te dou vou te dar 5 segundos para te pensar num animal que tu acha que pode trazer morte para o homem de uma forma terrível. Pensa num animal que pode trazer morte, que é o maior causador de morte na humanidade. Pensa em algum animal que tu acha que pode ser. Coloca na tua cabeça o nome desse animal e eu vou te dizer o animal que esses teólogos disseram que é o animal mais terrível sobre a face da terra. Eu jamais ia acertar ou imaginar que esse é o animal mais terrível, que é o maior causador de morte para o homem na humanidade. Pensou? É o rato. Eles dizem que o rato é o animal mais terrível e mais feroz para o homem. Por quê? Porque onde há civilização, onde tem homem, os ratos se achegam. E os ratos, eles se multiplicam de uma forma tremenda. Diz que em menos de meio ano eles podem retornar. Se fossem mortos, uma grande parte, em pouco tempo eles se reproduzem e voltam ao normal, com a população normal. E eles são transmissores de mais de 35 tipos de doença. Eles são causadores de doenças terríveis. Diz que, e eu nem sabia que rato tinha pulga, diz que a pulga do rato traz a peste bubônica.
o rato ele transmite o tifo, que foi causador de milhões de mortes já na Europa. E diz que o rato, ele, nessa situação de doença e de peste que vai ter, ele, por ele estar misturado com o homem, o rato está na volta sempre, e ele vai trazer peste, então ele vai ser causador de morte de milhões de pessoas, nesse caso dele trazendo morte. Então para mim me surpreendeu, não sei se a ti te surpreendeu, eu nunca tinha escutado isso na minha vida, porque a gente conviveu com o rato e convive com o rato diariamente. É só ter um pouquinho lugar que tem a sujeira e os ratos aparecem. Nós moramos numa casa em Santa Maria, quando nós estávamos morando em Santa Maria, que era uma casa na frente e uma casa no fundo. E nós tínhamos 2 cachorros chau-chau, um preto e um amarelo. E eles o que matavam de rato, e rato não era ratinho pequeno. Por quê? Porque tinha no fundo, não era bem limpo, e era rato grande, e eles matavam esses bichos, os cachorros, por incrível que pareça, os cachorros nossos, eles caçavam e matavam rato direto, e era rato, não era rato pequeno, era rato grande mesmo. Então, aonde tem população, onde tem gente, tem rato, e se tem peste, os ratos vão ser os vetores, aqueles que vão conduzir a doença para dentro de casa. E se vai ter terremoto, vai ter inundação, vai ter tsunami, vai ter de tudo, vai ter cheia, vai ter... Então o rato vai transmitir pela água, por tudo, por onde ele passa, ele vai ser um vetor, vai ser aquele que vai trazer doença para dentro de casa. Então nós temos esse 4º selo, em que a morte vai fazer a festa, ela e o inferno. E aí vão ser os 4 juízos de Deus se manifestando sobre o homem. E aí eu vou voltar a colocar o que eu coloquei no outro áudio. Nós podemos estar esperando um cortejo nupcial e subirmos para a glória com Cristo, ou nós podemos estar esperando esse cortejo fúnebre que vai haver de milhões e milhões e bilhões, não vamos nem milhões, vai ser bilhões de pessoas que vão ser mortas. Então nós temos aqui 1/4 da população da terra morrendo por peste, por animais, por espada e por fome. Já teve guerra, então já teve morte, já teve fome, já teve morte. Então, o que tu está esperando? Se tu está esperando um cortejo fúnebre, ou tu está esperando que um cortejo, quando o cordeiro descer com alarido, com voz de arcanjo, e ele nos levar para o céu para nós passar as bodas do cordeiro. Então vai ter um cortejo nupcial, e aí depois vai ter um cortejo fúnebre, e aí tu tem que escolher para que lado tu vai pender. E o que nos livra da ira vindoura é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então às vezes eu fico imaginando, eu estava lendo o livro terminando o livro de 2 Reis na leitura diária, e tu vai ver que o povo de Israel que conhece ao Senhor, nosso Deus, que serviu, o primeiro povo a servir ao nosso Deus, eles adoraram, os reis adoraram o sol, adoraram a lua, adoraram os planetas, as estrelas, adoravam Baal, adoraram, passaram os filhos, queimaram os filhos a deuses de fundição, adoraram os bezerros de ouro. E eu fico pensando comigo assim, qual é a particularidade de tudo isso? E existe uma particularidade de todas essas religiões que existem no mundo e que o homem gosta. Existe uma particularidade, tu vai ver, existe uma particularidade. Qual é? O sol, ele não me cobra nada. Ele não me exige nada da minha vida. O sol está lá e eu estou adorando ele, mas ele não me cobra, ele não vai me trazer a juízo, ele não me manda prestar conta. A lua não me faz prestar conta.
os planetas, os astros, e tudo isso aí as pessoas não vai te ajudar, então só tá para te ajudar. Então eles não vão te pedir conta de nada. Só estão para te ajudar. E aí tu faz o teu sistema, o teu código de ética moral e ele tá legal. Porque o sol não vai te atrapalhar, não vai te pedir conta. Se tu tiver em qualquer religião, a religião não te pede conta, então o homem gosta. Agora, Deus pede conta, Ele é um Criador e Ele ajusta a conta com todo mundo. E aí não é legal, porque aí não é no parâmetro que eu faço, não é no meu código, é no código de Deus, é através da sua palavra. E Deus está preparando. Para os salvos vai ser o tribunal de Cristo, que eles vão passar e todos vão ser julgados. Paulo disse, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, e vai ter o juízo para os condenados, para os que vão ser condenados, que vai ser o trono branco, o grande trono branco. Então, o nosso Deus, ele vai julgar todo mundo, e ele julga, e ele chama atenção, e ele corrige, e ele castiga, e aqui são os maus juízos, e nós estamos vendo o castigo de Deus. Então, esse Deus não serve. Ele não é legal. Por quê? Porque é um Deus que se ira e cobra. E se eu estou adorando o sol não me cobra nada, eu vou ali, faço a minha oferta. Baal também no Velho Testamento não cobrava nada, era um deus de prostituição. Tudo para ele estava legal, então é melhor servir isso aí. Os bezerros não falavam nada. Os ídolos não falam nada para a gente de mal. Agora Deus fala, eu vou te pegar e vou te castigar. E vou te condenar, e se tu não te converter, tu vai morrer. Se tu não te arrepender, tu vai te dar mal. Então, o que eu quero te colocar é que a particularidade das maioria das religiões estão ali só te passando a mão. Não, fica legal, faz aí, tu é uma pessoa boa. Tu tem que ser, e eu gosto de falar isso aí, tu tem que ser feliz, tu tem que se sentir bem contigo mesmo. Se tu não está agredindo ninguém, faz. Tu é uma pessoa boa, e quanto a Bíblia diz, não, tu não é bom, tu é mau. Isso ele não é legal para o ser humano não gosta de ouvir isso. Enquanto qualquer religião diz, não, tu é uma pessoa boa, tu tem um coração bom, a Bíblia diz, não, o teu coração é enganoso. Jeremias diz, enganou seu coração é perverso, mais do que todas as coisas. Então a Bíblia não passa a mão, a palavra de Deus não passa a mão por cima do homem. Ele vem com peso, a mão pesada. Ele diz, o teu coração é mau, é enganoso, é falso. E aí Jesus, porque tu é mau. Mas as outras religiões, não, tu é bom e tu está crescendo, está evoluindo, está melhorando. Então, nós gostamos de nos acomodar e queremos viver essa vida. Não, ali tá legal, é como tu ir na igreja e tu só escutar aquela mensagem boa, pede porque tu vai receber e Deus é obrigado a dar porque Ele disse que ia fazer. E nós vamos pedir e exige de Deus e determina Deus. Então, a particularidade é essa. Não existe juízo, não existe uma confrontação com o pecado. Então, as outras religiões são legais e Deus não é desse jeito. E outra coisa, muitas vezes querem fazer um Deus que está correndo na volta do ser humano, fazendo de tudo porque ele quer ver que o homem seja feliz, e Deus não está fazendo isso. Deus está sentado no seu trono. Então é essa a diferença. Ele nos ama, só que com aqueles que lhe dão as costas, ele se ira todos os dias. E nós estamos lidando com Deus irado, com Deus que se ira contra o pecado, que ama o pecador, mas que detesta o pecado e que odeia o pecado. Então, não é bom. Então, nós temos um monte de pessoas que não são ruins, mas que não querem a Deus, porque Deus traz a luz e Deus vê o coração e chama e cobra. E aí aí não é bom. Então eu quero estar numa religião que não cobre muito, e muitas vezes isso aí entrou na igreja. Então se você fala, não, vem aqui, pede, tu é filho, e Deus tem que te dar, e determina e cobra de Deus, e diz para Deus fazer, porque Deus é obrigado a fazer, porque Deus é bom. Só que não é desse jeito que a Bíblia ensina. E aqui nós estamos vendo que os maus juízes de Deus estão caindo sobre a terra, e o único que é esconderijo e refúgio é o nosso amado Senhor Jesus Cristo.
Pai, nós te damos graça pela tua palavra. E nós temos no nosso coração que nós queremos estar nesse cortejo nupcial, porque nós amamos o Senhor Jesus Cristo, e temos que amar o nosso Senhor Jesus Cristo, e temos que adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, temos que nos dobrar e ver a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, Senhor, aqui a morte e o inferno estão fazendo a festa, só que foi-lhe dado, eles não têm poder, porque Jesus tomou a chave do inferno e da morte. Então eles não têm mais autoridade, não têm mais poder. E nós confiamos em Ti, Senhor. E a nossa vida está confiada em Ti. Eu espero que todo aquele que esteja ouvindo pode tomar uma decisão por Jesus. Nós sabemos, Senhor, que Tu é um Deus rigoroso e que Tu cobra, mas que Tu nos ama. E Tu quer o nosso melhor como um pai, Senhor. Que vê um filho e cobra, não é vai para a escola, tira a nota que tu quiser, o que importa é tu ter feliz, não. O pai quer ver um filho tirando nota, não. Vai para a escola, não precisa assistir aula, se tu quiser matar a aula e ir embora para casa, vai. O que importa é tu ser feliz, não. Nenhum pai quer isso. O pai quer que o filho seja obediente, disciplinado e saia bem. E assim é o nosso Deus, assim é tu, Senhor. E nós pedimos que Tu nos ensine através do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte do nosso Senhor, do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo.